em Isaías 53. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. Irmãos, nós costumamos dizer que esse aqui é o retrato falado de Cristo, contemplado por Isaías. Detalhes estarrecedores. Se nós examinarmos o texto, palavra por palavra, nós vamos ficar um pouco assombrados. Porque nunca paramos para pensar, afinal de contas, como a Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós vivemos debaixo de uma graça, debaixo de uma misericórdia. Não temos noção de que castigo cabia a nós. Nós não temos noção disso. Não temos noção de muitas coisas que a Bíblia realmente revela, porque nós não paramos para nos aprofundar em muitos detalhes. E a falta de meditação, por isso a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que medita. Medita é você se deter sobre uma situação, prescrutar, esquadrinhar, tirar dali toda a revelação, tirar dali todas as considerações, todos os pontos de vista. Então, meditar para chegar a uma conclusão em muitos sentidos, do que representa a sua vida para Deus. Que peça, que função você tem no reino de Deus? Quem era você antes de Cristo? E quem é você hoje, depois de Cristo? Como a história era uma antes de Cristo e a outra hoje, depois de Cristo. Assim a nossa vida era uma história antes de Cristo e a outra hoje, depois de Cristo. Mudou ou não mudou alguma coisa na nossa vida? Mudou ou não mudou alguma coisa dentro de nós? Mudou ou não mudou as nossas ações? Bom, tem que mudar. Quem realmente encontrou com Cristo, mudou sim. Agora, atente para alguns detalhes. Quando a Escritura diz, nesse mesmo capítulo, Isaías 53, no verso 2 e 3, diz: foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha o quê? Parecer. Não tinha o quê? Formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Por quê? A Bíblia diz que ele não tinha parecer, quer dizer, não parecia com nada. Não tinha parecer, era indefinido. Com o que ele não parece com nada. O que Isaías está contemplando?
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pregado naquela cruz. Isaías está tendo uma visão tremenda. Ele está dizendo, ele não parece com nada, eu não consigo nem identificar a aparência dele, a forma dele, não tem formosura, ele não tem forma nenhuma, não tem beleza, não tem definição. O que Isaías está vendo? Isaías está vendo um homem completamente deformado, um homem completamente desfigurado. Que aparência ele tem? Não tem aparência de nada, ele não tem parecer. O que eu contemplo, a visão que Deus me dá, não parece com nada. É raiz de uma terra seca. Ele diz, homem de dores experimentado, como um de quem os homens faziam o quê? Escondiam o rosto. Por que os homens escondiam o rosto dele? Porque era terrível olhar para ele. Era horripilante olhar para aquele caco humano naquela cruz. Não é isso que o texto está dizendo? Está dizendo que os homens escondiam o rosto dele. Quem olhava para ele, lá crucificado, os discípulos dele, se batiam no peito. Não é possível. Hoje, são tantas polêmicas, mas as polêmicas, meu irmão, só se levantam quando alguém rasga o verbo e prega a verdade. Não há polêmica sobre a mentira. Quando a mentira vem no mundo que pertence ao diabo, sabe o que acontece? Ela encontra sempre espaço e aplauso, porque o mundo aplaude aquilo que é dele. Mas a verdade nua e crua de Cristo Jesus, o mundo jamais vai aplaudir. A Bíblia está dizendo que ele não parecia com nada, ele não tinha forma de nada, não tinha beleza alguma, e os homens escondiam o rosto dele. É demais contemplar isso aí que estamos vendo pregado nessa cruz. Mas mais adiante vai dizer, diante desse quadro todo, no versículo 4, Isaías diz assim, não é possível, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Olha o quadro do homem. O que tem para se contemplar nisso? Sem parecer, sem formosura, sem beleza, os homens escondendo o rosto, as enfermidades caindo sobre ele, as dores, aflito, ferido e oprimido. O que tem para se contemplar neste homem? A verdade é muito dura, realmente. A verdade é muito dura. Mas a verdade se torna muito dura porque muitos, a igreja ainda não entendeu, quando a Escritura vai dizer mais adiante, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meu irmão, se você entender o que Cristo passou, você vai ser uma pessoa tão valente que o inferno vai tremer. Porque você sabe que isso tudo foi por amor à tua vida. Ele não passou isso para que o diabo escarneça de você. Ele passou isso para que você pise na cabeça do diabo. Por isso a Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Tem que meditar muito para descobrir. Mas quando você descobrir, meu irmão, aí tu vai ver 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. E tu não serás atingido mesmo, depois que entender a revelação. Aí o apóstolo Paulo entendeu um pouquinho, e ele diz assim, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? É muita opressão, muitas coisas terríveis sobre a vida de uma pessoa só. O versículo 6 diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade de nós todos. Você já entendeu que se você está de pé hoje, é porque Cristo Jesus foi abatido por você. João 1:29, João Batista diz, eis o Cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é um Cordeiro de Deus, ele é um sacrifício que Deus dá para resgatar a humanidade. Você foi resgatado, meu irmão, por um preço muito alto. Valoriza a sua vida porque Jesus a valoriza. O preço pago por você é inigualável. E a Bíblia vai dizer ainda, pulamos para o versículo 10, todavia ao Senhor agradou o quê? Moê-lo, fazendo-o enfermar. Agora, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agora, diz, quando a sua alma se puser por quê, hein? Por expiação do pecado. Vamos lá para a figura do Antigo Testamento, quando o cordeiro era oferecido como holocausto, para expiação do pecado, ele era consumido inteiramente pelo fogo, não sobrava nada. É isso aí que aconteceu com Cristo. Talvez, por mais que os filmes tentem mostrar, eles só poderão mostrar um aspecto físico. Por mais que os filmes tentem mostrar, eles nunca conseguirão traduzir o que significa Eli, Eli, lama sabachthani. Eles podem mostrar todo um aspecto físico, meu irmão, mas o significado daquela frase de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo ali, só quem tem muita intimidade com Deus para conhecer. O mundo jamais saberá o que significa aquilo. A segunda pessoa da Trindade sofrendo separação do Pai por amor à humanidade. É amor demais. Mas aqueles que entendem, meu irmão, rompem todas as barreiras, negam-se a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem esse Cristo. Esta realidade, ela é muito grande, ela é muito forte. No versículo 12, é o final de tudo. Quando Jesus estava lá na cruz, qual foi uma das últimas frases dele quando olhou para aqueles seus algozes? O que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então olha o versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pelos transgressores, aqueles que o crucificavam, aquele que os esbofeteava, aquele que o maltratava, por aqueles ele intercedeu quando disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe por quê, meu irmão? Porque o maior símbolo da cruz é símbolo de salvação e não de condenação. Jesus não estava morrendo naquela cruz para condenar o mundo. Ele disse, eu vim ao mundo para salvar e não para condenar. Então, até aqueles mesmo que o crucificavam, eram alvo do seu próprio sacrifício remidor, do seu próprio sangue derramado. Ali ele estava para salvar, e aqueles que o faziam mal, ele dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por eles mesmos intercedeu. Tremendo. Tremenda essa figura contemplada por Isaías. Toda essa revelação. Mas o que Jesus passou realmente foi trucidante, foi terrível. Se nós entendermos, meu irmão, olha, nós vamos negar a própria vida. Vamos negar tudo. Se entender o quanto Deus nos amou, nós vamos realmente dizer, eis-me aqui, Senhor, sem querer saber do amanhã, sem querer saber do passado. Vamos querer viver um presente na presença de Deus e acabou a história. Por que que quando Jesus vai carregando aquele mastro da cruz, e era carregada só aquela parte de cima, por que que ele, os outros dois transgressores, conseguiram levar
arrastar a sua cruz, mas Jesus não, no meio do caminho faltou-lhe as forças. Por quê? Porque ele já tinha padecido muito na mão daqueles soldados romanos, ele já tinha sofrido demais com muitas chicotadas, com muitos açoites, já tinha padecido terrivelmente. Aí puseram Jesus lá na cruz. Quando Jesus está lá na cruz, vieram para ver se os transgressores estavam mortos. Como acharam um que ainda não estava morto, o que eles fizeram? Quebraram as pernas, que é para morrer mais rápido. Foram no outro, quebraram as pernas, que é para morrer mais rápido. Quando chegaram em Jesus, viram que Jesus estava morto. E a Bíblia diz que eles admiraram-se por Jesus já estar morto. Por que ele já estava morto? Porque tudo que ele já tinha passado, meu irmão, já tinha sido além da conta. Tudo que ele tinha passado já tinha sido além da conta. Por ter sido já além da conta, ele foi o primeiro a morrer naquela cruz. Os outros não, ainda tiveram que ter suas pernas quebradas, continuar ali para depois morrer. Ele não. Admiraram-se. Aí o soldado, para confirmar, furou o lado dele com a lança. E a Bíblia diz que saiu o quê? Água e sangue. O símbolo da remissão. O sangue e a água que simboliza a palavra. Saiu para resgatar a nossa alma. Aquela morte era para que o seu sangue e a água que purifica as nossas vidas, nos dá o princípio, os estatutos, é o símbolo do que a igreja viria a ser. Então, meu irmão, Jesus sofreu mesmo. Jesus padeceu mesmo. O que Jesus aguentou até aquele lugar foi porque não é porque ele era um coitadinho, não. É porque ele realmente era alguém muito forte. Ele estava muito determinado na sua missão, porque qualquer outro já teria morrido no meio do caminho. Ele não. Quando arrancaram aquela cruz das costas dele e pediram para aquele sirineu levar, ele continuou se arrastando pela rua e foi até o final. Então hoje, quando se faz um filme, não se conta a metade. Não se conta a metade. Agora estão lançando um filme novo que está querendo contar muito. E há tanta polêmica na sociedade. Há tanta polêmica, mas seja como for, por mais que os homens consigam montar este retrato decadente, terrível aqui da imagem de Cristo, jamais conseguirão expressar o significado da separação que ele teve do Pai. Quando Jesus estava no Getsêmani, a Bíblia diz que ele suou o quê? Gotas de sangue. Diz a ciência que isso é um estágio profundo de depressão da alma. A pessoa está profundamente angustiada, está em desespero. Jesus, que certa vez diz assim: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Só que agora lá no Getsêmani, ele foi orar 3 vezes e falou as mesmas palavras. A angústia era tremenda, que ele orou a primeira vez, não, parece que Deus não me ouviu. Ele foi, orou a segunda vez, falou a mesma coisa, não sei se Deus me ouviu. Eu preciso, Pai, passa de mim esse cálice. Pai, a minha alma está angustiada até a morte, disse ele para os seus discípulos. Meu irmão, isto é um evangelho de Jesus Cristo, um evangelho marcado com sangue, marcado com angústia. Por isso que Jesus diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu. Ao que vencer, comerá o maná escondido. Ao que vencer, será coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, não conhecerá o dano da segunda morte. Ao que vencer e só ao que vencer, porque ele fez o suficiente, ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Esse retrato aqui, depois você lê com mais calma, pede a Deus que te revele outros detalhes que tem por aqui. Tem coisas que são tão fortes, meu irmão, que a gente às vezes se sente até constrangido em não falar. As pessoas
estão acostumados a viver uma tradição, e quando a verdade vem nua e crua, não, eu não creio desse jeito, não tem nenhuma base bíblica, não tem nenhuma condição de mostrar a sua fé, mas simplesmente por uma tradição, não, eu não creio assim, eu não creio assado. É o que acontece muitas vezes. Jesus morreu na cruz, por quem? Pelos judeus? Pelos gentios? Jesus morreu na cruz pelo mundo inteiro. Amém? Então os pecados do mundo inteiro estavam sobre Jesus. Por isso lá na cruz, quando ele está na cruz, o céu fez-se trevas. Os pecados da humanidade sobre Jesus, o céu fez-se trevas. A glória de Deus foi-se. Ele ficou desamparado e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas em meio a toda essa catástrofe aparente, o véu do templo se rasgou. E agora, meu irmão, o que você vai fazer? Aquele véu do templo se rasgou por amor à sua vida. Você vai continuar andando nos seus próprios caminhos, ou você vai procurar andar no caminho do Senhor Jesus? Esta é a mensagem que nós temos nessa noite. Para que você realmente valorize esse sacrifício terrível, esse sacrifício extremo, suar gota de sangue. Nenhum ser humano passou por isso, por essa aflição. Essa aflição é registrada somente em estágios de depressão e angústia muito profundo. Nós vamos louvar a Deus e depois vamos estar orando, né? Se você entende o que Deus fez pela sua vida, você nessa noite você tem que ser sério diante de Deus e perguntar: Senhor, o que queres da minha vida? Tu fizeste tudo isso por mim, o que tu queres que eu faça por ti? Amém, meu irmão? Porque tem muita gente dizendo: eu estou esperando em Deus, e Deus está dizendo: eu estou esperando em você.